Muito bem-vinda, viu? Obrigada, Fabrício. Muito bem-vinda mesmo. Que alegria poder te reencontrar aqui nesse espaço, sabe? Sim. A gente está muito feliz, assim, né? Nós somos um grupo de mais de 20 coaches certificados pela Gallup, que nos unimos aí. Você vê que, eu sei que pode parecer um clichê, né? Mas quando algumas pessoas focam no problema, outras realmente olham para a oportunidade, né? E foi Uhum. exatamente isso que nós fizemos, Mari. A gente teve a oportunidade de se juntar, com isso a gente está muito mais próximo, está podendo interagir muito, né? Uhum. Usar dessas ferramentas com muita propriedade e também contribuir com as pessoas para que elas possam conhecer um pouco do poder, né, de estar diante dos seus talentos inatos, né? Nós vamos ter Sim. muitas pessoas aqui conosco. Já estou vendo aqui que a Joana chegou, o Marcos, Aham. Biel, querido, meu caçula, Carla, Marcela, Márcia, muito bom. Vamos chegando, vai ser uma Ah, oportunidade. Eu quero aproveitar o máximo desse tempo com a Mari aqui, viu? sim. Quero aproveitar o máximo. Vou colocar seus talentos aqui para que as pessoas possam ter a oportunidade. Ei, Luciane, bem-vinda, querida. E aí, Mari, se você quiser também aproveitar esse momento aí, tem esse aviãozinho de papel, e vocês que estão conosco aqui também, aí embaixo tem um aviãozinho de papel aí que você possa convidar, quem sabe as pessoas que estão online Uhum. estão tendo a oportunidade vão ter a oportunidade de estar conosco nesse papo que vai começar daqui a alguns minutinhos. Eu estou colocando aqui os 5 talentos inatos da Mariane Dibi, para que vocês possam ter ciência. Nós vamos falar muito deles e da forma com que ela interage com eles, da forma com que ela se empodera nas atividades que ela faz, para que de alguma forma a gente possa contribuir com vocês nesse momento tão diferenciado aí da nossa vida. Como é que você está chegando, Mari? Tudo bem? Tudo bem, Fabrício, tudo bem. Estava aqui escutando, né, o que você estava trazendo agora no Uhum. início, dessa questão das oportunidades, né? E eu acho que essa é a forma sensacional de encarar o momento, né? E eu acho que tem bastante coisa legal para a gente conversar, porque é o mesmo mood que eu tô, sabe? Tipo, a gente tá vendo muita coisa para fazer, a gente está enxergando, assim, muita coisa que já tinha de projeto e a gente está acelerando, né? Porque tá tendo a oportunidade, o momento de fazer. Principalmente, né, que eu trabalho com a área de delivery, então a área de delivery está 100% focada hoje, né? Então a gente está vendo muita coisa. Óbvio que é um momento, né, difícil para todo mundo, mas tem muita oportunidade, com certeza. E foi o que você falou, é tudo a forma como a gente enxerga, né? A gente sempre pode enxergar um momento muito ruim e que isso tome conta da gente, ou a gente pode respirar fundo e falar, cara, bola para frente, né? Desistir não é uma opção. Tem até uma campanha muito legal sobre isso, de empreendedores, sabe? Então, a gente está numa sinergia muito forte, né? A gente, até conversando, viu que a gente estava no mesmo momento, né? Enxergando da mesma forma as oportunidades, né? Que bom que nós vamos ter a oportunidade de interagir com você hoje, exatamente nesse momento, né? Porque Uhum, vejam vocês que estão aqui conosco, que estão chegando aqui para essa live, que nesse momento a Mariane Dib está exatamente trabalhando como head numa empresa de delivery, uma empresa que tem dezenas de restaurantes no Brasil, e que o delivery hoje é algo que, na verdade, né, sim. é algo muito cobiçado, né, em razão deste momento que nós vivemos. E aí você se coloca numa posição, num papel de gestora, diante de um momento onde essa demanda é muito grande. E, Uhum, e eu sinto que as pessoas que nos escutam ter a oportunidade de ver como é que você trabalha com essas ferramentas, ou seja, com seus talentos inatos, diante desse momento, eu acho que vai ser muito rico. A primeira coisa que eu uhum, queria que você, por gentileza, pudesse compartilhar conosco, Mariane, é quem é a Mariane Dib, né? uhum. Como é que você chega para esse momento? Fala um pouquinho de você para que as pessoas possam. Eu já mandei algumas mensagens para algumas pessoas, porque Uhum. eu já te conheço há algum tempo, a gente já caminhou junto, você já participou de alguns treinamentos meus, e eu sei o quanto que você potencializa
a sua história através dos seus talentos. Mas eu gostaria que as pessoas que estão conosco também conhecessem um pouquinho de você. Fala um pouquinho de você para mim. Uhum. Bom, então, meu nome é Mariane, né? Eu tenho 29 anos. Eu sou economista de formação. Eu trabalhei em multinacional durante 8 anos, né? Na L'Oréal e na GSK, sempre na área financeira. E faz 2 anos, mais ou menos, que eu fiz uma mudança, né? Assim, de carreira, que eu venho mais para o lado do empreendedorismo. E eu sempre senti assim que a parte de empreender sempre esteve em mim, né? Mesmo quando eu estava dentro de multinacional, então eu tinha aquela questão de ser uma intraempreendedora, né? Aham. E está sendo muito legal ter a parte, né, de empreender sem estar numa multinacional, porque querendo ou não, existem mais burocracias, né? Uma empresa assim, mais, tipo, rígida, né, nos processos e tal. E desde sempre, assim, na verdade, eu curto muito a questão de autoconhecimento, né? Acho Uhum. que foi desde 2017, né, quando eu conheci o Fabrício, que eu fiz um treinamento, que desde então é aquela frase, né, que não tem fim, né, o autoconhecimento, que a gente fala bastante. E o Fabrício tem estado, né, do meu lado desde 2017, a gente sempre esteve junto, né, de diversas formas e me ajudando muito a criar consciência cada vez mais sobre mim. E tem sido, assim, um processo muito rico, muito mesmo, sabe, de muita transformação, de muita consciência. Eu acho que é até um dos temas, né, do que a gente vai falar hoje sobre a questão da Aham. consciência, né, das escolhas. Perfeito. E isso tem me ajudado muito, muito mesmo, sabe? Seja primeiro de ter realmente assim, me entender, sabe? Isso é muito importante e você é uma pessoa só em todos os ambientes, né? Tanto no pessoal, no profissional. Então, como é que você se integra o tempo todo e os nossos comportamentos, né, em todos os ambientes? Como é que a gente se relaciona com as pessoas? Então, assim, eu me vejo numa evolução muito grande, sabe? Pela consciência. E eu sou 100% a favor da consciência. Eu acho que é ela que te permite tudo, sabe? Porque, por mais que seja ruim, eu sempre prefiro saber, né, do que não saber qualquer tipo de coisa, né? Perfeito. Perfeito. Você traz uma fala de quem vira, né, traz o olhar para você, para que você possa se trabalhar e aí sim Uhum, contribuir com os outros e com um mundo melhor. exato. Talentos inatos, né, para quem está tomando contato a primeira vez com isso e que está aqui conosco, é a maneira de pensar, sentir e se comportar naturalmente, né? Então, quando a Mariane Dib fala de autoconhecimento, ou seja, a oportunidade de saber quem você é, como você funciona e como é que Uhum, você interage nas suas relações, nas suas atividades, isso faz a diferença. Mas eu não gostaria que você escutasse só isso de mim, eu gostaria que você escutasse da Mariane Dib quando uhum, que você começou a tomar contato com seus talentos inatos que estão aí, né? O uhum, estratégico, a comunicação, a organização, a individualização e a autoafirmação. Algumas pessoas podem estar perguntando, poxa, mas o que é isso, essa uhum, autoafirmação? Como é que você, ao tomar contato com isso, o que mudou para você, Mariane? Assim, uhum, no momento que você percebeu como é que você pensava, sentia e se comportava naturalmente desde criancinha, qual é a uhum, diferença que isso... Porque eu já te conheci, você já trabalhava numa multinacional, você já era uma líder, uhum, né? O sim. que isso mudou para você? Eu acho que é questão da consciência sempre, sabe? E isso foi um processo que a gente explorou muito juntos, né, nas nossas sessões, onde eu te relatava coisas normais para mim que aconteciam e você me ajudava a tirar um retrato disso, né? Do tipo de falar, Mari, você está enxergando isso? Né? Então eu sempre era uma devolutiva, de eu contava um fato, né, da forma que eu enxergava e você sempre me mostrando, Mari, mas está vendo sua comunicação aí? Tá vendo a sua individualização aí? E esses exemplos, né, os ganchos que você pegava das minhas próprias falas, que foram me trazendo a consciência, né, que é muito diferente da gente ficar num cenário abstrato, onde eu Perfeito. não consigo conectar com a minha realidade, né? Então, que tem muito a ver com o trabalho que a gente sempre fez, né? E em todas as sessões a gente sempre conversava, eu falava naturalmente o que para mim era normal, né, de acontecer. E, por exemplo, uma coisa muito clássica que acontece comigo desde sempre. Eu estou num ambiente, então, por exemplo, em reunião de multinacional, eu estou, né, em fóruns, e aí eu tô assim, gente, com uma ideia na minha cabeça, eu tô assim, mas por que ninguém nunca pensou nisso? Isso vem direto pra mim, Aham, sabe? E eu fico assim, poxa, mas eu tô em fóruns tão, sabe, qualificados, com pessoas tão, né,
com uma capacidade muito alta, e eu tô assim, mas não é possível que ninguém tenha pensado nisso. E isso tem muito a ver com um dos meus talentos, né, a questão do estratégico, que Perfeito. é, né, que é a questão de eu ter soluções na minha cabeça, que elas são diferentes, né? A forma como eu organizo as ideias, elas são diferentes e por natureza, né? Não é uma coisa que eu aprendi, né? Isso é nato, né? Que tem muito a ver com o que a gente está falando Uhum. de talentos que são natos da pessoa. E quando você cria essa consciência, eu parei de me questionar em relação a isso. Eu passei a entender Uau. e a valorizar isso em mim também, sabe? A não desconfiar um pouco do que eu Perfeito. Uma pensava, entendeu? aceitação, né? Exato. Isso para mim foi muito relevante, porque antes eu ficava meio que, não é possível, eu não vou falar, porque não deve fazer sentido, Uau. entendeu? E isso Olha, para mim foi nossa, importante. que legal que você traz isso, porque você faz uma conexão de um diálogo interno, né? Exato. Percebam, vocês que estão aqui conosco, diante dessa fala da Mari, inclusive dessa evidência, por exemplo, diante de situações onde você se questiona o porquê que as pessoas não estão, nesse momento, pensando como eu, né? No caso, por Uhum, que isso parece para mim tão óbvio e uhum, essas pessoas exatamente. não agem Sim, assim? exato. O meu convite para vocês é que vocês tenham consciência de que nós temos filtros ímpares, né, singulares. Cada um enxerga a vida através do seu filtro. E esses Uhum, filtros, nós na Gallup significamos isso como os nossos talentos inatos, né? A maneira que nós temos realmente de pensar, sentir e se comportar. Então, quando a Mariane Dib traz que, diante daquilo que é óbvio para ela, uhum, não via um movimento igual nas outras pessoas, é porque esse olhar do estratégico, por exemplo, que tem uma visão ampla, que sempre está buscando uma melhor maneira de fazer as coisas, buscando um jeito diferente de realizar uhum. as coisas, existe um questionamento, né, Mari, ali? Por que Sim, isso não foi feito assim? Por que isso não foi feito assado? Ou então, talvez seria melhor se tivesse sido feito assim. E aí o que você traz, isso é muito legal do autoconhecimento. Eu paro de me questionar, exato. aceito o meu filtro, né, a forma Uhum, com que eu enxergo a vida, e aí eu começo a colocar toda a minha energia na maneira que eu faço. Melhor, com menos uhum. esforço, com mais prazer e entrego um resultado quase que perfeito, né? Faz sentido para você, Exatamente. não? 100% de sentido. E isso é para mim assim, é um fato, sabe? Eu sempre vivi dessa forma e até assim, né, nos cargos, né, de liderança que eu fui conquistando e muito é por isso, porque eu enxergava diferente, eu executava diferente e eu não sei. Então assim, tem até umas coisas que e várias crenças, né, e barreiras que as pessoas hoje, em geral, elas acabam colocando, né, no dia a dia, do tipo, ah, não, isso não dá, isso não é possível. E para mim isso nunca foi realidade, sabe? É, eu sempre falei que, gente, tudo tem solução, isso é um fato, entendeu? Se você acha que não foi, sabe, se não deu é porque alguém não pensou. E muitas pessoas até questionam, né, esse fato e ficam tipo, pô, mas será que as pessoas não pensaram? E eu acredito que todo mundo pensa diferente, né, que é o que você está Sim, trazendo. sim. E depois que eu conheci como eu penso, eu me sinto mais confiante, inclusive para desafiar coisas que são padrão, entendeu? Aham, aham. Pois é, existe uma abordagem, vocês que nos visitam aqui, existe uma abordagem dentro dessa metodologia que a gente traz o significado para cada pessoa, dentro de cada talento, através do talento, como ela é, o que ela leva de contribuição, o que ela precisa como um pré-requisito, o que ela ama, o que ela odeia. Então, Uhum. para o estratégico quase que odeia quando ele escuta de alguém assim. Assim é feito porque sempre foi feito assim, né? Não, não tem como. Ali não dá para mim. Ô, Mário, eu vou ser sincero com você, eu trago algumas evidências suas aqui, e como você aceitou o meu convite, eu vou compartilhar com as pessoas que Tá estão bom. aqui, porque eu sinto que podem agregar muito a vida delas, né? Eu me lembro quando, numa das sessões que nós fizemos, você estava trabalhando numa empresa onde você havia sido contratado para gerir um trabalho, mas eu sinto que você trouxe naquela sessão uma fala de que as coisas físicas dentro do espaço não estavam muito bem organizadas e que você Uhum. percebia que não era uma incumbência sua, mas não fazia sentido, por exemplo, naquele restaurante especificamente, aqueles
aquela máquina de refrigerante está naquele lugar, né? Era muito mais fácil para a logística ali que ela fosse mudada de lugar, etc, etc. De novo, né? Esse é o seu filtro. E o seu segundo talento dominante é comunicação, né? E eu me Sim. lembro de uma fala sua que você dizia assim, Fabrício, engraçado que algumas vezes eu vejo as pessoas se falarem entre elas e elas acham que uma está falando A outra está entendendo Z, e elas acham que estão até se entendendo, mas eu estou olhando para aquilo, eu falo, tem ruído aí, não está na mesma Sim. frequência, não estão na mesma rádio. É. Como é que você usa a sua comunicação para compreender e interagir com tantas pessoas, né, gerindo pessoas e tal? Fala um pouquinho disso para gente. Não tem como eu falar da comunicação sem falar da individualização junto, né? Uau, Porque uau. eles são muito ligados, né? Porque, assim, por exemplo, até vou interromper, avançar um pouquinho na questão Por da favor, por favor. individualização, que é assim, que é um dos meus talentos também, que é enxergar cada pessoa diferente, né? Da forma que ela é. Então, aquela questão, assim, de não tratar todo mundo igual, né? No sentido de generalizar as pessoas. Então, eu realmente enxergo que as pessoas são diferentes e eu consigo ter clareza, né, na maior parte dos casos, das diferenças, né, de como que cada pessoa funciona, do que é importante para ela. E a comunicação, eu trago muito essa adaptação, né, para as pessoas. Porque, e por exemplo, tem um exemplo para mim que ele é bem emblemático, né, além desse que o Fabrício trouxe, de que eu realmente vejo as pessoas se comunicando e elas estão super. Não, claro, isso aí. E eu tô escutando que elas não estão falando a mesma coisa, sabe? E isso acontece com muita frequência, porque acho que a comunicação ela é uma das maiores dificuldades, né, que o ser humano passa, assim, em geral, né? Todos os ruídos de comunicação são os que causam vários problemas, e eu consigo realmente ver isso. Então, o que eu normalmente faço é, como eu sei que isso acontece, né, e eu vejo isso acontecendo, eu tento meio que fazer algumas perguntas de alinhamento, sabe? Assim, eu tento repetir o que a pessoa fala, porque eu claramente vou ver uma falando sim e outra falando não. E eu sei disso. E aí, quando isso acontece, elas ficam tipo. Eu falei, viu, vocês não estão falando a mesma coisa, sabe? Então, isso é muito legal. E também a questão da comunicação, por exemplo, eu trabalhei, né, durante 8 anos na área de finanças. E eu sempre lidei muito com a área comercial, né? E a área de vendas e a área de finanças são completamente opostas, né? Normalmente elas não falam a mesma língua, né? Eu acho que isso é muito importante. E eu sempre consegui fazer o link entre elas, né? Então, por exemplo, escutar o que cada lado precisava, né? O que era importante para cada lado e meio que fazer um meio de campo mesmo. E eu tenho certeza que esse talento da comunicação é o que me permite fazer isso, né? Uau. Eu sei que eu consigo, eu sou muito boa intermediadora, porque eu Sim. consigo captar as mensagens dos dois lados e pensar sobre elas e ajudar com o estratégico a chegar numa solução. Então, esse é um tipo de papel que eu acabo desempenhando bem pela junção dos talentos combinados, sabe? Você está trazendo uma fala da qual eu gosto muito de resumir em duas palavrinhas que eu chamo de parcerias poderosas, né? Sim. É quando você realmente conscientemente, você falou tanto de consciência no início da nossa conversa, quando você conscientemente, você pega na mãozinha de um talento, pega na mãozinha do outro, sabe? E consegue fazer essa parceria poderosa, né? Como você trouxe agora a comunicação e a individualização. E sabe, Mari, você levanta um assunto do qual a gente recebe muito nas sessões como coach, que é realmente, desde o momento que a gente abre os olhos, nós estamos nos comunicando, né? Sim. Desde o momento que a gente está interagindo no nosso núcleo familiar, quando a gente sai para o mundo, o tempo todo nós estamos nos comunicando. E muitas vezes essa comunicação basta uma escuta ampliada, né? Basta uma pergunta aberta para que você possa realmente saber o que a outra pessoa está querendo lhe dizer. E quando você junta essa comunicação com a individualização, que traz um olhar único, né, de saber que diante daquela multidão, uma pessoa ali realmente é única, isso eu acredito realmente que faz com que você possa se empoderar cada vez mais, né, diante dos seus pares e dos seus liderados, né? Sim, com certeza. Quando nós começamos o trabalho, eu lembro que você geria pessoas e que você, no decorrer do trabalho, você demandou, né? Você falou, Fabrício, eu gostaria muito de
disponibilizar esse trabalho da Galo para os meus liderados, né? E aí eu lembro que eu te fiz uma pergunta assim, e você sente, Mari, que esse é um desejo seu enquanto líder ou deles enquanto liderado, né? E eu lembro que você trouxe uma fala que eu acho que tem muito a ver com a sua autoafirmação. Eu quero muito que as pessoas que estejam aqui conosco escutem o que é isso, sabe? Porque é um talento belíssimo também. Eu lembro que a sua fala fosse assim, Fabrício, mesmo que eles não escolham em desenvolver esse talento na carreira deles, o fato de eu saber qual é o filtro deles como líder vai fazer com que facilite muito, né, essa minha liderança e tal. Como é que você sente que hoje o fato de você sentar a uma mesa redonda, você tomar decisões, né, como head do delivery, você, né, diante do CEO da empresa, você tomar decisões que envolvem tantas pessoas, toda uma logística, como é que você sente que esses talentos têm contribuído com o seu dia a dia, Mari? Assim, até, né, pegando esse gancho, né, eu acho que além da equipe, eu fiz esse teste com toda a minha família, com todo mundo que eu podia, sabe? Eu fiquei, porque isso é muito poderoso, você realmente conhecer as pessoas que você lida, né? E assim, isso foi muito esclarecedor para mim, né? Por exemplo, com o meu próprio pai, que está aí assistindo agora, assim, para mim foi muito importante, né? Aí eu comecei a entender como ele era de verdade, porque se você não faz isso, você quer impor o seu jeito na pessoa, né? E assim, quando você entende a forma que a outra pessoa é e ela enxerga, isso facilita muito a forma de você comunicar. Então você vai se adaptando, né? E como eu tenho a individualização, para mim isso é importante, né? E assim, e hoje nas reuniões que eu participo, por exemplo, hoje as pessoas que eu convivo no trabalho, eu não fiz o teste ainda neles, né? Eu estou no trabalho faz uns 3 meses, mas eu fico captando, né? Tentando captar. E esse exercício da comunicação é toda hora, né? Do tipo, para a pessoa A eu falo de uma forma, para a pessoa B de outra forma, porque tem pessoas que precisam de mais detalhe, tem pessoas que não têm tempo e elas querem sim ou não. E muitas pessoas têm dificuldade de responder sim ou não, né? Você faz uma pergunta sim ou não e a pessoa conta uma história, sabe? Isso é verdade. E assim, foi até curioso porque recentemente, né, uma pessoa que era o estagiário da minha equipe na multinacional, ele me procurou semana passada e ele falou, Mari, eu tô tendo muita dificuldade de comunicação na empresa que eu tô e eu quero, tipo, crescer, mas isso tá me travando. E ele falou, cara, e você sempre me ajudou nisso. Olha, e eu falei para ele, não, responde sim ou não. Não precisa contar uma história para as pessoas, sabe? Então são umas pequenas dicas que dão para fazer. E que, assim, até nas multinacionais também, por exemplo, eu estava em reunião, né, e eu queria uma resposta rápida, eu fazia pergunta para a pessoa. Aí a pessoa falava, então, é que... Eu falei, então não, sim ou não? E eu ficava puxando o sim ou não da pessoa, e ela não conseguia chegar. E eu falava, sim ou não? Aí eu falei, sim ou não? Responde isso, sabe? Depois a gente conversa. Então, isso também é uma forma de, eu acho, de ajudar, né, que eu tenho feito com essa pessoa e a pessoa às vezes não tem essa clareza e como a questão da comunicação para mim é super forte e aquela coisa, às vezes eu não tenho tempo para escutar tudo, né, como muitas pessoas não têm, né, o nosso tempo hoje ele é super restrito, então cada vez as pessoas se comunicarem melhor e nas próprias reuniões de hoje, né, acontece a mesma coisa, que eu acho que isso acontece em todo lugar o tempo todo. Né, das comunicações elas se alongando, da questão do foco e tal. E aí eu tento, né, pelo menos ficar puxando para responder a pergunta, né, que é até um pouco, né? Ok, agora eu quero, se você me permite, eu quero te provocar em algo que talvez a gente possa contribuir com as pessoas que estão aqui conosco, né, e que também vão ter a oportunidade de assistir essa live que fica no nosso canal, né, no YouTube do Talentos Unidos. A comunicação, os talentos inatos, os 34 temas de talentos pela Gallup, eles estão divididos em dimensões, né? Dimensão de relacionamento, de pensamento estratégico, de execução e também de influência. E a comunicação é um dos talentos que está na dimensão de influência. Agora, a individualização, que é algo que você traz tão fantástico, e aqui o Luiz Ferreira até diz que fantástico, né? Escutar como os talentos temperam uns aos outros e criam um prato único e especial. Exatamente isso, Luiz. É essa parceria mesmo. Como essa linha é muito tênue que separa os talentos, a gente está o tempo todo funcionando com os nossos talentos dominantes, né? E em frações de quanto mais consciência a gente tem, mais a gente sabe que vai poder usá-los.
E a pergunta que eu quero te fazer agora, Mari, te provocando um pouco nisso, é assim: quando você encontra alguém que você sente que não está pronto para o sim ou não, que por mais que Uhum, você convide, uhum, talvez a porta de entrada dele seja alguém que, uhum, naquele momento, você tem o tempo, sabe? Naquele momento, ele quer uma escuta ampliada, né? Naquele uhum, momento, ele precisa de alguém que o escute. Talvez não esteja nem tão contextualizado com o trabalho, mas você sente que é alguém que está querendo ali uma mentoria, querendo, né, uhum, uma escuta ampliada, e que você é como se ele apertasse o seu botãozinho da individualização, que está dentro da dimensão de uhum. relacionamento, né? Que é assim, sabe? Tipo assim, eu Sim, preciso da sua ajuda agora. Como o estagiário te procurou? Não foi à toa que ele sim, te procurou. Você nem está mais naquela empresa e ele te sim. procurou, né, de alguma forma para você mentorá-lo. E aí, Uhum. como é que você sabe que a resposta seria sim ou não, mas como é que você age? Eu gostaria que você... Estou curioso para saber. Tá. Não, assim, acho que depende, né? Eu não vou te dar um sim ou não aqui de resposta, porque não tem, mas que desculpa essa frustração. Aham. Mas, assim, eu acho que depende do momento que eu tô também, porque tem vezes que eu posso esperar esse momento e conversar com a pessoa, às vezes eu tento mudar a forma que eu pergunto, né? Porque isso também é importante, porque às vezes, né, a comunicação é sempre dos dois lados, né? Então, quem fala também tem responsabilidade muito forte do que está falando, porque às vezes a outra pessoa não consegue entender a sua pergunta e por isso que ela não responde o que você gostaria que ela respondesse. Então, eu tento mudar a forma de perguntar para tentar, e se eu sinto, né, que a pessoa precisa conversar um pouco mais, se eu tenho disponibilidade, eu sou super aberta. Se eu não tenho, eu não, assim, o que eu faço normalmente é falar, cara, entendi, você precisa conversar sobre isso, eu não posso falar agora, a gente marca um outro horário, entendeu? Então, Uhum, uhum. normalmente é como eu tenho feito em geral, sabe? Legal. E você sente que, obviamente, a individualização nesse ponto faz com que você afine, né? Que você tenha apurado essa escuta, esse olhar, né, Mari? Eu acho que Sim, faz sim, com sentido, certeza. né? Pois é. Sim. Mari, é, você falou uma frase esses dias para mim que, para mim, assim, assim, veio para mim claramente o que é quando você tem consciência daquilo que te move enquanto talento, Uhum, né? É muito comum as pessoas chegarem para o nosso trabalho, dentro do office, e trazer uma fala do tipo: quantas vezes eu passei da minha vida olhando para as minhas fraquezas, sabe? Procurando a uhum, melhorar aquilo que eu não era bom. uhum, E quantos depoimentos do tipo: poxa, passei o final de semana inteiro numa convenção e fui para casa e, pô, será que não tem nada de bom? Porque o tempo todo só falaram umas coisas que eu precisava desenvolver ou uhum, melhorar e tal. E você traz algumas falas que são muito fortes, e eu gostaria de que a gente compartilhasse com as pessoas que estão aqui conosco, que eu sinto que servem muito para esse momento, né? Nós estamos num uhum, momento que nós chamamos de VUCA, né? Que é um momento volátil mesmo, incerto, ambíguo, enfim, complexo. uhum, E você falou esses dias para mim, quando a gente batia um papo, você disse assim: Fabrício, eu sou muito boa no caos. né? Cara, quando eu junto a minha organização, meu estratégico, é impressionante como é que funciona. E eu falo aqui, ó, sinceramente, eu chego a me arrepiar, porque como é Hum, gostoso, né? A gente trabalha com o desenvolvimento, querendo contribuir que as pessoas possam olhar para elas com o olhar de quem sente em si um poder pessoal, né? E quando a gente encontra sim. alguém que diz: olha, eu sou bom em lidar com o caos, né? Eu sei Uhum, o que fazer quando as pessoas muitas vezes não sabem o que fazer. E eu, como um uhum. coach de pontos fortes certificado, eu não tenho dúvida que essa é uma fala muito inerente a quem tem a autoafirmação e quem tem a organização. Fala um pouquinho disso. Uhum. Como é que é ser boa no caos aí? É, não, assim, isso é uma coisa que eu percebo sempre, sabe? Não foi uma constatação que eu tive agora, muito pelo contrário, né? Até quando a gente sempre conversou sobre, né, os pontos fortes e tal, por exemplo, rotina é uma coisa que pra mim é impossível, sabe? Assim, do tipo, Mari, chega todo dia no trabalho, abre isso, sabe? E ter um passo a passo, pra mim isso é complexo, porque eu preciso da dinâmica, né? Então, assim, tem pessoas que executam muito bem trabalhos com passo a passo bem definidos e eu claramente não sou essa pessoa, porque eu quero sempre inventar. Então, assim, se eu inventar, eu vou inventar diferente no dia seguinte, e diferente no dia seguinte. A minha cabeça ela não consegue fazer igual, ela precisa de Uhum, mudança. uhum, E essa questão do caos, né, é um papel que eu sempre tive muito forte nas empresas, né, nas multinacionais e tal. Exemplo, tem uma área que precisa de mudar,
sabe? E não era um processo consciente. Eu meio que caía nesses lugares, depois foi sendo mais consciente, mas no primeiro momento não era. Né? Era uma coisa que acabava acontecendo, me identificavam como uma pessoa que fazia sentido, mas sem ter essa consciência de que eu era boa no caos, era uma coisa que era natural. Eu não sei explicar muito, né, o que acontece. Sim, sim. Mas assim, eu conseguia desempenhar muito bem nesses momentos, sabe? De áreas que estavam com muita dificuldade, que precisavam de reestruturação. E aí eu entendo isso como um ponto forte meu, em geral, né? Que não é um ponto forte da Gallup, mas é um ponto forte da Mari, né? Assim, que agrupa tudo que eu tenho. E assim, por exemplo, agora, né, que a gente está nesse momento onde o delivery virou tudo da noite para o dia e ninguém estava preparado para isso. Uau. É, isso Que é também bem que relevante, também é um né? desafio, né, Mari? Claro, Né? Porque também é um desafio, né? Porque, na verdade, se aumenta uma demanda e você não está preparado, vira também sim, um caos, né? De uma forma. É um sim, caos mais gostoso de resolver, mas é um caos, né? é isso. E é um momento onde todo mundo está tendo que se reinventar, né? E assim, e claro que a gente já vinha, né, se preparando para melhorar o delivery, mas não se preparando para ser 100% delivery, né? São coisas muito diferentes. E a gente vê, assim, todas as empresas, né, no ramo, e cada um no seu setor, tendo que se adaptar a esse momento. E eu vejo que é um momento meio que natural para mim, né? Não, é claro que ele é diferente, porque tem fatores externos muito fortes, Sim, mas sim. é um tipo de cenário que é natural para mim, né? De chegar num lugar e ter que arrumar tudo e ter que organizar tudo. Então, e a questão da autoafirmação, eu acho que uma das coisas que ela mais me traz, assim, é que eu sempre, assim, da minha forma, né? Eu sempre sei o que fazer, sabe? Eu não sou aquela pessoa que não tem um norte, entendeu? É claro que ele pode mudar, e eu sou, assim, eu gosto de escutar, de aprender muito, e para mim isso é muito importante, mas aquilo para mim tem que fazer sentido com o que com o que eu já enxergo, sabe? É muito raro ter uma ruptura completa. Sim, Pode existir, não sou fechada a isso, sim. mas normalmente eu sinto que vão agregando com ideias que eu já tinha, sabe? Vão melhorando. Isso eu acho um processo bem legal. É, pois é, para você, muitas pessoas entraram aqui, Mari, depois que nós começamos, Uhum, e algumas pessoas eu acredito até que vêm em razão do seu relacionamento, outras também através do Talentos Unidos, né? Mas para quem uhum, não conhece a Mariane Dib é uma cliente minha, uma querida cliente minha, sem demagogia, que tem tido a oportunidade de trabalhar com os talentos inatos já há algum tempo, em mais de uma organização, né? E que, na verdade, eu sinto que esse convite veio muito em razão de eu perceber aqui o quanto que ela consegue realmente colocar esses talentos em prática no seu dia a dia, nas suas atividades. A imagem que representa, cada talento, cada tema de talento tem uma imagem que representa ele. E a imagem que representa a autoafirmação é exatamente uma bússola, né? Uma uhum, pessoa que tem uma bússola interna e que diante de situações onde muitos não sabem nem para onde correr, onde são cenários de crise mesmo, onde não uhum. se sabe com certeza como agir, essas pessoas são fundamentais para que elas possam realmente agir e saber como mudar a situação e tal. A Joana está dizendo aqui, ela é movida a desafios. É minha Eu avó. queria, pois é, eu queria expandir um pouquinho a nossa conversa, porque logo no iníciozinho da nossa live você trouxe que o momento quando você conheceu os seus talentos, você teve a oportunidade também de melhorar as suas relações, não só dentro da Sim, organização, mas também no seu núcleo uhum, familiar, né? E aqui, sim, vocês que estão conosco, se vocês tiverem dúvida, por favor, coloquem aqui, aproveitem aí a Mariane Dib, não só relacionado aos talentos, mas relacionado à forma com que ela lidar, por favor, porque uhum, nós temos alguns minutos aqui ainda e vamos aproveitar a minha convidada ao máximo aqui, viu, galera? Tenho certeza que ela uhum, tem conteúdo aqui para compartilhar. Então, veja, Mário, você traz essa melhoria nos relacionamentos também dentro do seu núcleo familiar. E sim, eu, como coach de pontos fortes, sei que tenho consciência de que os papéis são diferentes, né? O papel de filha, de irmã, de namorada, de amiga, de profissional, mas o ser é o mesmo, né? E uhum, quando esse ser ele está integrado, ele está equilibrado, ele consegue uhum, também lidar com seus talentos com mais eficiência, né? O que eu quero te dizer? Como é que era
a Mariane, como é que você sente que o fato de você reconhecer os seus talentos hoje, quando você olha para aquela adolescente, para aquela menina, você fala, nossa, como é que você vê essa conexão, né? Porque se o Uhum. talento é algo que você pensa, sente, se comporta desde criancinha, e você talvez não tinha consciência disso, como é que foi para você olhar que você já funciona assim há algum tempo, Mari? Eu acho que uma das principais mudanças, assim, é quando você tem essa consciência, né? Você também para de querer impor o seu jeito no outro, sabe? Uau! Que eu acho que isso tem a ver também com até um pouco da PNL também, né? Assim, e outros conceitos que vão se misturando ao longo do tempo, de você enxergar com os óculos da outra pessoa. E isso, quando eu fui tendo consciência, primeiro, de que eu tinha a minha forma, e de que a minha forma não era igual a das pessoas, né? Cada um tinha a sua. E é um processo, assim, de baby steps mesmo. Você vai aos pouquinhos, sabe? Você vai tipo, entendendo cada pedacinho, e não é do dia pra noite, né? Você vê, a gente tá, eu venho com você, vai fazer, tá no quarto ano, né, da gente, e isso não vai acabar, sabe? Eu vou ter 80 anos e vou estar ainda aprendendo detalhes sobre mim, sobre as pessoas, assim, pra mim é um assunto bem fascinante, né? Porque eu vejo que quanto mais eu entendo, melhor as minhas relações ficam. E isso eu vejo, mas eu vejo que é muito uma mudança de postura minha, né? Em tentar me comunicar diferente, em, por exemplo, em até evitar a impaciência, né, com as pessoas, do tipo, se você fala uma coisa, a pessoa não entende, você também se sentir responsável por aquela comunicação. Então, esses são alguns pontos que eu vejo que mudaram muito em mim, Nossa, com essa consciência. que legal! Que legal quando você fala da. Tem pessoas aqui, Mari, que reconhecem em você aquilo que eu também enxergo aqui, viu? É uma líder Hum, nata, hum. aqui, ó, Mariana, parabéns, assertiva, segura, consciente dos seus valores e competências, uma grande satisfação ouvir suas contribuições aqui. Ah, Que legal. legal, que bom mesmo que as pessoas também te veem dessa maneira, né? A forma como você contribui para o desenvolvimento de outras pessoas. Você Uhum, traz uma fala quando você comentou, né, dessa coisa de respeitar como o outro funciona, uhum. que me vem assim, um olhar de uma maturidade emocional, né, muito grande, à medida que a gente tem a consciência de que a gente, desde o momento que a gente abre os olhos, como a gente já falou, a gente vem se relacionando, né? E Sim, por que eu estou te dizendo isso? Porque nós sabemos também que os nossos talentos têm coisas que nós amamos e tem coisas que nós odiamos, né? claro. Então, eu, por exemplo, a minha relação com a minha esposa melhorou muito quando eu descobri quais eram os filtros dela, né? Então, aquilo que Uhum, algumas vezes eu não entendia muito bem, não tinha muita consciência, eu, na verdade, tentava ali convencê-la que poderia ser diferente. Quando eu descobri que aquilo era um talento, a coisa realmente fluiu, né? E por que eu estou te dizendo isso? Porque quando você demandou lá atrás, no início do nosso trabalho, que você gostaria que os seus liderados também tivessem a consciência, né, de quais eram os talentos deles e tudo, uhum. é, eu imagino que você deva ter descoberto coisas que, putz, esse aqui, por exemplo, que tem adaptabilidade, tudo bem eu cada hora chegar com uma coisa diferente para ele, porque Uhum, ele é adaptável, né? Mas essa aqui que sim. tem disciplina, se eu pedir 10 coisas ao mesmo tempo, ele vai, meu Deus do Sim, céu, peraí, bota numa mas isso é ordem para muito mim. valioso, total. Como é que você viu isso na prática, Mari? Assim, tem a parte sofrimento, né? Que você tem que mudar muito você, porque quando você entende o outro, né? Se eu quero melhorar aquilo tudo, eu preciso fazer coisas diferentes, né? Porque aquela frase, né, do Einstein, tipo, se eu continuar fazendo as coisas iguais, eu vou ter resultados iguais, né? Eu não vou ter resultados Perfeito. diferentes. Então, para mim, e tiveram vários desafios nesse sentido, onde eu via pessoas no meu time que tinham talentos que eu não conseguia, assim, eu tinha mais dificuldade, né? E para mim era muito claro. E assim, por outro lado, outras pessoas, né? Por exemplo, a Laís, que você conhece, que era quase um clone meu, então era muito fácil de eu conseguir trabalhar com ela, sabe? Era assim, eu não precisava nem falar, eu falava, ela já entendia. Tinha gente que eu tinha que explicar, desenhar, e isso pra mim, na comunicação, eu gosto, sabe? Porque eu começo a falar, não tá funcionando, eu desenho. Então eu vou tentando formas diferentes e com certeza cada pessoa se conecta com um.
né? Isso. Eu, por exemplo, eu tenho mais facilidade de entender se a pessoa me ilustra de alguma forma, né? Exemplo, uma conta me mostra, sabe? Eu gosto, porque isso eu gosto muito de entender as coisas. Uhum. E eu sei que algumas pessoas têm mais dificuldade de lidar com poucas informações e precisam de mais informações para se sentirem mais seguras. Então eu Uhum. tinha isso dentro do time e eu tinha que respeitar e ajudar essas pessoas a se sentirem mais seguras, né? Uhum. Porque tem pessoas que com pouca informação já estão alimentadas. Tem pessoas que precisam de mais atenção, de tempo. Tempo é uma coisa também muito relevante, né? E eu tenho normalmente um tempo acelerado. Então eu queria assim, gente, não, mas é só fazer isso, porque para mim era assim. Mas como a pessoa Uhum. tinha talentos, né, muito diferentes dos meus, eu não podia fazer da mesma forma. E isso era um ponto, né, que a gente tinha e eu precisava na hora. Então eu ficava meio que num impasse, porque eu sabia que para a pessoa era tipo a tortura da vida dela. E eu Uhum. tinha que resolver. Então, assim, existe um pouco. Uhum. Tem essa dificuldade também, né? A consciência também. E eu sabia que eu estava fazendo mal a ela, né? Tipo, eu estava fazendo uma Sim. coisa que para ela era ruim, mas eu precisava do resultado. E eu tentava Uhum. formas, sabe? A gente Sim. conversava, enfim. Uhum. Mas não deixava É. de existir, né, esse momento. Pois é, empatia, né? A Tainá Braga escreveu aqui empatia. Sim. Que legal você trazer isso, sabe? Porque uma das coisas que nós repetimos muito assim dentro dessa metodologia é que os talentos não são rótulos, os talentos são Uhum. neutros, né? Não é porque eu não tenho entre os meus cinco, por exemplo, a empatia, que eu não seja uma Uhum. pessoa empática, né? Não é porque eu Perfeito. não tenho aqui o estratégico que eu não consiga, em algumas maneiras, olhar de maneira diferente, né, as Uhum. coisas, ou de uma maneira melhor como podem ser resolvidas. Então, os talentos não rotulam as pessoas. E por que eu estou te Sim. dizendo isso? Porque eu sinto que o tempo todo que você trouxe essa fala, você trouxe uma fala empática, né? Uhum. E aí é muito lindo esse trabalho, porque na verdade, através dos seus talentos, você busca forma de usar a sua empatia, né? Eu tive a Uhum. oportunidade de entrevistar uma colega nossa aqui, de coach de pontos fortes também, a Ana Lúcia Espina, no podcast Segunda-feira Sua Linda. E enquanto eu a entrevistava no meu podcast, ela trouxe uma fala de comunicação empática que fez a diferença na minha vida, sabe? Que Uhum. como que você pode realmente, através da sua comunicação, criar relacionamentos que realmente vão engrandecer ali. Dois mais dois vão ser mais que quatro, sabe? E você Uhum. trouxe isso muito nessa fala, né? A Márcia, Sim. agora há pouco, né, a minha esposa, nós estamos juntos há 28 anos, ela disse, quando eu falei que entender os filtros dela melhorou a nossa relação, ela colocou que assim, minha disciplina passou a ser respeitada, né? E é Mas é isso. exatamente isso, né? Sim. Você consegue respeitar o ritmo do outro, perceber que o Uhum. outro tem uma forma de pensar diferente, de sentir diferente, e aí, na verdade, Uhum. vocês conseguem tirar um resultado melhor disso, né? A Sim. Alessandra aqui, Mari, traz assim, ó, unir forças se complementam, né? Uhum. O Luiz Ferreira, isso tem o poder de mudar o mundo. O conhecimento dos talentos nossos, dos nossos e dos outros, gera Uhum. mais tolerância para com os outros e para conosco. Eu também, Luiz, eu vou ser sincero, essa metodologia, ela realmente impactou a minha vida de tal forma, a minha relação, inclusive, com meus filhos, né? Uhum. Quando eu conheci o Gallup, eu já tinha uma filha quase que adulta, e ela, um dos talentos dela é a intelecção, né? Então, o talento Uhum. da intelecção é alguém que precisa estar em alguns momentos com seus pensamentos, reclusa. A Uhum. imagem que representa a intelecção é uma pessoa meditando numa praia deserta. Então, ela precisa de um tempo para ela. E quantas vezes eu cheguei para Paulo e disse, filha, tá tudo bem? E ela falava, tá, pai. Mas conversa comigo, filho, tá tudo bem? Pai, tá tudo Uhum. bem. E eu, com o meu carisma aqui, com a minha comunicação, queria falar, né? E ela queria só, naquele momento, ficar no canto dela, entendeu? E quando eu Exato. descobri que ela tinha esse talento, eu entendi que ela precisava de um tempo para se nutrir, né? Para se nutrir diante disso. A Caterine, a Luciane, querida Luciane, É. eu aprendo, eu aprendo todo dia com ela. E aí a Malu diz, eu também. Que legal, Hum. que bom que vocês estão compartilhando aqui. Interessante essa visão do outro, respeitar enquanto
indivíduo, mas explorando o potencial que existe nele, né? Pensar fora da Sim. caixa, o que faz toda a diferença. Uhum, Mariane, eu nessa trajetória, conforme você falou aí, né, há 4 anos já que a gente tem tido a oportunidade de interagir, eu acompanhei algumas fases da sua vida, das uhum, quais você precisou fazer escolhas, né? uhum. E o tempo todo nós estamos fazendo escolha, né? Desde o momento Sim. que a gente abre os olhos também. Se a gente vai tomar um banho, se vai escovar os dentes, se vai fazer um alongamento, se vai primeiro tomar banho, depois vai para academia, enfim. O tempo todo a gente faz, provavelmente o dia inteiro, milhares de escolhas num dia. Eu te convidei para a gente também abordar esse tema de escolhas conscientes, se nós não combinamos Uhum, isso, e você trouxe no início da fala a palavra consciência, que eu acho que é uhum, fundamental nesse momento, sobretudo que nós estamos uhum. vivendo, um momento planetário, né, de termos consciência do para que nós estamos vivendo isso. Eu sinto que em muitos momentos você recorreu aos talentos para buscar uma consciência de fazer uma melhor escolha, sabe? Se Uhum, você ia por um período sabático, se você ia estudar, se você uhum, aplicava para uma determinada empresa que te trazia um pouco mais de empreendedorismo ou para uma outra uhum, empresa que, de repente, você poderia servir, mas teria uma hierarquia. uhum, Ufa, eu sinto que, uhum. né, É, que teve momentos de... E aí? Como é que você sente que os talentos te ajudaram a você ter essa comunicação interna e fazer suas escolhas? é. Essa é É, uma pergunta aberta, hein? sim. Assim, eu acho que, e também, além de toda a consciência, né, eu vou testando muito, né, porque o autoconhecimento, além, beleza, eu conheço os meus talentos, mas eu não conheço a aplicabilidade deles todo o tempo todo, né, tem Perfeito. muita coisa sobre os meus talentos que eu ainda não conheço. E, assim, a cada dia eu tento entender mais como as coisas são para mim, né, por exemplo, se eu tomo uma decisão com alguma expectativa ou por algum racional, eu vou vivendo aquela decisão e isso vai me causando outros insights, vai me trazendo novas ideias que eu vou aprendendo sobre mim, né? Então, assim, eu faço sempre esse processo de me enxergar nas situações, Uau! mas eu também vejo que é necessário eu viver elas, né? Do que eu prever tudo antes. Não existe isso, né? Até porque a gente não sabe como a gente vai se sentir em várias situações e só quando a gente de fato passa por elas, né, que a gente consegue saber de fato como é que foi pra gente, quais são os elementos. Então, assim, por mais que eu use os meus talentos e pense, em algum momento eu tenho que parar de pensar e fazer, né? Senão Ok. eu não consigo sair de onde eu tô. E Uhum. tem sido muito assim também, sabe? Que legal. Nessa fala sua, eu vejo duas evidências. Uma de novo, se voltar para você, que é muito legal, que traz consciência, Uhum, né? Você não ir para o outro, não ir para um contexto externo, né? Para que eu estou vivendo isso, né? E aí você pode uhum, olhar para você. E também essa coisa do aprimoramento constante, né, Mariane? Né? Que essa sim. coisa, talvez aquele momento que eu usei o meu estratégico, a minha organização funcionou. Só que, Uhum, de repente, hoje, do jeito que eu sim, estou hoje, dentro desse contexto, exato. pode ser que eu precise lançar mão da comunicação e da individualização, por exemplo, né? A Uhum, Márcia faz uma pergunta, ela diz assim, qual é a teoria que embasa essa metodologia? Onde uhum, posso ler sobre quais são todos os talentos? Gratidão, Márcia, gratidão mesmo, porque a gente empolga aqui com essa uhum, metodologia que já faz parte do nosso cotidiano, né? A Mariane mesmo compartilhou aí da jornada dela com isso já tem algum tempo, e eu faço parte da primeira turma de coaches certificados aí do Brasil. Então, assim, é uma metodologia que a gente se empolga e talvez algumas pessoas estão tomando contato com ela pela primeira vez, né? Essa uhum, metodologia foi estudada pelo fundador da Gallup, o Donald Clifton, e toda a sua equipe, por mais de 50 anos, né? Foram feitas abordagens em 1.700.000 pessoas, em 63 países, em 101 mil unidades de negócio, onde eles encontraram premissas equivocadas de que nós poderíamos ser bom em tudo e que também nós, na verdade, encontraram premissas equivocadas, que nós poderíamos ser bom em tudo e também encontraram premissas em algumas pessoas que eles percebiam que eram pessoas que alcançavam sucesso, que eram pessoas, o ser humano tinha talentos únicos e permanentes, né? E aí a Gallup
foi para o mercado, encontrou um zilhão de talentos, mas não podia classificar todos esses talentos, e aí ela separou em 34 temas de talentos, com uma métrica muito bem feita. A gente diz isso porque é um instrumento de uma pesquisa de um instituto norte-americano que, na verdade, tem um grande nome mundial em pesquisa, em ciência, em desenvolvimento, e é onde nessa métrica você faz um teste, uma avaliação com 177 perguntas que vão mudando de 20 em 20 segundos, para que você possa extrair os seus 5 talentos dominantes desses 34 temas, né? A partir do momento que você vai desenvolvendo com o seu coach essa caminhada, que tem muito, metaforicamente falando, e muito caldo da laranja para você tirar desses 5 talentos, você pode sim abrir os seus 34 e ver quais são os seus talentos dominantes, que normalmente giram em torno de 10 a 11. São aqueles talentos que, quando você lê a definição, você fala, puta, eu sempre ajo assim. Aqueles que são talentos apoiadores, né, que de vez em quando você age daquela maneira, e aqueles talentos que são talentos menores, que provavelmente você vai buscar parcerias, vai se aliar a pessoas para que você possa agir dessa forma. Você pode encontrar essa metodologia através do site da Gallup e adquirir esse link, comprar esse link para que você possa fazer essa avaliação, ou através desse livro, né? Na verdade, existe já uma edição melhor, mais nova que essa, Descubra Seus Pontos Fortes. É maravilhoso você, através do livro, que você vai conhecer um pouco também como foi estudada essa metodologia, e na orelha do livro você tem uma senha onde você risca, e ali você tem o código para fazer a sua avaliação. Diga-se de passagem, agora, no próximo mês, se não me engano, nós estamos tendo um curso de formação de coaches pontos fortes, 100% online. Um dos instrutores, facilitadores da Gallup está aqui conosco, Caleb Lu. E se você quiser saber, conte conosco, só mandar mensagem no Talentos Unidos, que nós estamos à disposição para te dar todas as informações que você precisa. Nossa, Mari, nós temos aqui 7 minutos, eu acho que tem coisa aqui, graças a Deus, olha que coisa legal. Alessandra Moura, acredito que nos permite arriscar de forma mais consciente, entendendo que pode vir a acontecer, alinhar expectativas. Gratidão, Alessandra, gratidão. Tem um fã seu aqui, viu, Mário? Olha, esse aqui eu sei que é fã seu, porque você já participou de alguns treinamentos com ele, ó. Felipe Zilo, aprender a usar nossos pontos fortes extrai o melhor do nosso potencial. É lindo o quanto ganhamos com isso. Esse também é um baita de um líder, assim como a Mariane Dib, e realmente tem a oportunidade de gerir pessoas. A Márcia trata-se de uma pesquisa do Instituto Gallup que tem embasamento na psicologia positiva. Tem um livro chamado Descubra Seus Pontos Fortes. Muito bem. Mari, querida, talento e Mari Dib andam juntas na carreira. Que legal. Esse livro é sensacional. Gratidão pela explicação. Muito bem. Mariane, eu costumo, assim, pedir às pessoas, sobretudo no podcast, tá tudo bem aí? Quer comentar alguma coisa? Tá me ouvindo? Oi? Vocês estão me ouvindo? Que a Mari, para mim, congelou aqui. Oi, voltou? Oi? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Travou a Mari, né? Mari, voltou. Voltou, Mari? Regina falou que está me ouvindo. Sim, estou. Voltou, Mari? Aqui, Mari, derruba. Você volta de novo? Você entra de novo? Voltou? Aqui. Espera aí. Espera aí. Ei. Vou pedir para ela entrar de novo.
Você entra de novo? Ok, perfeito. Mari vai entrar de novo para a gente encerrar também, porque a live vai cair daqui a 4 minutos. E aqui, já está me pedindo, a Mari já está voltando. Ok, gratidão a vocês que... Espera aí. Espera um pouquinho. Mário não me pediu, não. Vamos ver aqui. Obrigado, Franklin. Obrigado. Deixa eu ver aqui se a Mari vai voltar. Vocês me escutam? Ainda me escutam? Ah, te escutou agora. Mari, entra de novo, querida, por gentileza. Nós temos 3 minutinhos. Eu gostaria muito de que você se despedisse das pessoas, que deixasse um recado seu. Ela não está... A Luciane está dizendo que ela não está conseguindo voltar. Bom, vamos ver agora. A Mari aqui, ó. Chamei aqui, ok. Então, provavelmente vai chegar aqui para mim. Vamos ver aqui, Mari. Se chega aqui. Obrigado, Adriana, querida. Gratidão ter você aqui, viu, Adri? Aqui, espera um pouquinho. Não está vindo para mim a sua requisição, Mari. Não vem para mim aqui que você está me pedindo. Pois é, mas não está vindo para mim, Felipe. Não vem a requisição dela aqui. Não está vindo. Manda de novo para mim, Mari. Pede de novo a requisição. Eu liberei ela logo que ela chegou, mas agora não está vindo. Vamos ver. Eu estou vendo que você está send request view. Espera um pouquinho. Espera aí. Agora acho que vai dar. Vamos ver. Tá, eu acho que agora vai dar. Vamos ver. Ei, Oi! Caraca, que suco! Não temos controle de nada. Olha, nós temos 1 minutinho e meio antes de cair, 1 minutinho e 30. Querida, gratidão imensa pelo seu convite, tá? Gratidão mesmo. Gostaria que você deixasse um recado para essas pessoas queridas suas que estiveram aqui também. O que você quer dizer para elas nesse momento aí, do seu coração? Vai lá. Ai, gente, enfim, obrigada aí por estarem aqui, né? Eu sei que tem tantas lives acontecendo, né? Tantas coisas diferentes, tanto conteúdo. Muito obrigada por estarem aqui. Fabrício, você não tem ideia do meu sorriso quando você me... O meu também, o meu também. Assim, foi muito especial, obrigada. Assim, eu sou super fã sua, você sabe. Admiro muito seu trabalho. Você é uma pessoa que ajuda muito na minha vida há 4 anos, né? E isso é uma gratidão enorme. E tem muitas pessoas especiais que estão aqui na live com a gente, da minha família, amigos, pessoas de trabalho, muita gente. Meu afilhado tá mandando um beijo, gente. Vê se pode. Que gostoso, que Então, gostoso. tem muita coisa especial. Eu tô muito feliz de ter passado essa 1 hora aqui com você. Gratidão, querida. Gratidão, olha, guiança mesmo do cara lá de cima, porque eu já devo ter aplicado esse teste aí umas 200 vezes e teria vários clientes para escolher, mas olha, Sim. que legal. Gratidão mesmo pela sua entrega, viu? Um beijo grande, parabéns, obrigado a cada um de vocês que está aqui conosco. E vamos, porque falta 10 segundos. Um beijo. Obrigado, Beijo, gente. Mari. Obrigada. Tchau, querida.